Todo mundo parece muito bem sozinho até ficar ao lado de outra pessoa com um físico comparável. E é aí que esse jogo de ilusão se torna extremamente importante. E aí galera, sou Johnny Shreve, IFBB Pro e falo as coisas como são. Estamos aqui na minha academia em casa, também conhecida como minha sala de poses, porque hoje, galera, vamos analisar o físico do Sam Sulek, ver como ele está agora, o quão bom ele realmente é, algumas coisas que ele pode fazer com suas poses para deixar o físico ainda melhor e minhas previsões de como ele vai se sair nos próximos 2 campeonatos. Se você está começando no fisiculturismo ou já pratica e precisa de ajuda nas poses, este vídeo é para você. Vamos lá! Então, galera, no fim das contas, talvez vocês estejam se perguntando: Johnny, por que você teria alguma autoridade para falar sobre poses? Em 2017, quando eu ganhei o Mr. Canadá, eu também fui eleito o melhor posador. Eu sou treinador de poses e já treinei muita gente. No fim das contas, já treinei Greg Doucette, já treinei Chris Bumstead em poses, já treinei Dana Baker, já treinei vários atletas. No fim das contas, galera, essa é a minha praia. Amo posar, é das coisas que mais gosto. Criei rotinas e minha rotina estava muito boa quando participei do Mass Olympia. Além disso, não sou apenas treinador, mas também sou um juiz qualificado. Então, quando eu olho para físicos, ou estou julgando físicos, especialmente quando se trata das poses de Sam Sulek, eu avalio com os olhos de um juiz, de um treinador e de um atleta. E, novamente, todas as dicas que vou te dar são aquelas às quais você deve prestar atenção. Então, se você mesmo está competindo, essas coisas vão te ajudar nas suas poses. Sempre julgamos de baixo para cima porque é na região do abdômen que os olhos dos juízes vão estar. Eles estão sentados, você no palco, e observam seu corpo do chão para cima. O primeiro vídeo que vi aqui foi o desafio de definição no inverno, há 8 dias. Ele está fazendo esse show e precisa se classificar para o Arnold Classic. Agora, eu vou dizer para vocês, pessoal, o físico dele está ótimo. O que eu gosto sobre como ele abordou o primeiro show é que ele conseguiu realmente se colocar em uma ótima posição, no sentido de dar a si mesmo tempo para ganhar massa muscular. E ele foi lá e, você sabe, ele sicou um pouco para, sabe, ficar mais definido. Ele tem feito esse negócio de subir e descer quando se trata de fisiculturismo. Isso é o melhor para você? Não, não é. Você não precisa fazer bulking. Mas, no fim das contas, quando você é alguém que vai de, digamos, 15% de gordura corporal para talvez 8% de gordura corporal e depois volta a subir para 15% de gordura corporal, isso não é necessariamente bulking, isso é mais uma manutenção. De qualquer forma, ele conseguiu trabalhar no físico dele. Ele conseguiu, sabe, aproveitar bastante a ajuda que teve com vários profissionais e influenciadores, etc., antes de realmente subir no palco, então ele está bem preparado para se apresentar. Quando avalio o físico dele, será que acho que ele pode ganhar tudo lá? Não posso dizer isso. Se eu fosse treinador, diria que você tem grande chance de vencer. Eu nunca vou dizer que você vai ganhar, porque sempre tem aquele cara que aparece do nada e você pensa, de onde veio esse cara? Porque, por melhor que Sam Sulek seja, ele ainda tem alguns grupos musculares que precisam de trabalho. Agora, vindo de um ex-profissional da IFBB na categoria Open, eu já sei que ele vai precisar ganhar um pouco mais de volume, especialmente nas pernas, um pouco no peito e por aí vai. Mas, pessoal, estamos falando de profissionais e ele pode se tornar um. Quando vejo seu físico, penso em quão bem ele vai se sair como profissional. Ao avaliar amadores, juízes analisam qual o potencial físico dele como profissional. Se ele atende a todos os critérios de avaliação e recebe o primeiro lugar, será que terá sucesso como fisiculturista profissional? Certo, então de imediato. O lance com o Sam é que ele já foi atleta. Então, ele tem uma quantidade muito boa de massa muscular que está quase uniformemente distribuída pelo corpo todo. Agora dá pra ver que ele tem uma estrutura bem longilínea. Ele é um fisiculturista mais alto, então precisará ganhar mais volume. Temos um pouco de iluminação. Você vê que isso foi há 8 dias. Não dá pra ver o quão definido ele está, mas parece bem seco. Quando olho para o físico dele e vejo estriações cruzadas e ótima definição, mesmo com iluminação ruim, isso mostra que ele está em ótima forma. Portanto, há coisas que você deve fazer. Quando você está posando, você não quer prender a respiração, certo? Você precisa ser capaz de controlar sua respiração, porque, de novo, quando você pensa em prender a respiração, você pensa em respirar. Quanto mais você respira de forma natural e controlada, melhor seu coração vai bombear e o sangue continua fluindo. Se você só estiver contraindo, vai ficar sem energia bem rápido. Vamos ver como ele faz isso. Então, ok, quero dizer, o físico dele está bom.
Agora vamos ver. Você não está mostrando muito nessa parte interna aí. Ele está puxando para cima. Pronto? Terminamos. Vamos lá, cara. Ok. Então, quando chega a hora, pessoal, quando eu vejo as pessoas posando, eu digo o seguinte: quando você posar, sempre precisa posar como se estivesse no palco. Não adianta praticar como se você não fosse se apresentar. Você pratica como joga e joga como pratica. Isso é ótimo. Ótima iluminação aqui. Isso é a Dragon's Lair, com certeza. Vamos ver. Camisas fora. Ok, então de cara, pessoal, ele está ótimo. De cara, isso foi há 3 dias. O que ele precisa agora é basicamente secar. Olha para o físico dele neste momento. Quando se trata de genética, é isso que você tem. O físico dele está ótimo. Cintura ótima e abdômen chapado. Waist, flat stomach. Ele nem está fazendo nada, na verdade, só falta um pouco mais para preencher o peito dele aqui. Ele não está tão cheio no peito aqui. Quando digo cheio, não significa que ele esteja depletado. Refiro-me ao desenvolvimento muscular. Percebe-se que ele tem bastante peito, mas não muito na parte superior. Agora, vamos ver como ele faz a pose. Lembre-se, quando se trata de posar, posar é esconder suas fraquezas e mostrar seus pontos fortes. É criar uma ilusão. Uma pose muito boa para ele. E ele pode fazer um pouco mais e vou cobrar isso, certo? Pronto, você fez o resto. Eu vou ser um pouquinho, bem pouquinho exigente. Agora, essa é uma ótima pose para ele de cara. Eu sinto que literalmente não tem muito mais que ele possa fazer sobre isso. Talvez ele possa puxar um pouco mais os braços para dentro e mostrar um pouco mais os dorsais. E eu vou te mostrar o que quero dizer com isso. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Então, agora ele está fazendo o tríceps lateral, peito lateral. Ok, então agora podemos ver que ele de novo, quando você posa, você quer se fazer parecer melhor e maior do que realmente é. Ele faz o que a maioria dos fisiculturistas faz, especialmente os amadores, que é se fazerem parecer muito menores do que realmente são. De qualquer forma, quando ele está se movimentando, o cara parece ótimo. Ele está bem condicionado no geral. Eu consigo ver ele fazendo um trabalho muito fácil de, não sei, como eu disse, não sei quem vai aparecer nessas qualificatórias, mas não tem muitos caras novatos em uma qualificatória que parecem com o Sam. Se tiver, é assim que as coisas são, certo? E tem outra coisa também. Quando eu vejo caras fazendo isso quando posam, olha, eu vou ser crítico. Quando eu vejo caras assim e eles vão e começam a posar e estão respirando pesado, e eles ficam tipo, eu sei que a gente acabou de treinar. Mas no fim das contas, pessoal, quando eu posava todo santo dia por pelo menos 10, 15 minutos, isso logo de manhã. Quando eu podia, eu posava o tempo todo. Então, quando eu estava no palco, eu não ficava cansado. Então, quando chegava a hora de segurar as poses, e eu segurava as poses por 10, 20, 30 segundos, você quer ser capaz de segurar essas poses? Quando vejo ele fazendo isso e já ficando tipo, ufa, já deu? É como se dissesse que precisa estar condicionado. Você pode posar para o YouTube o quanto quiser, mas se você ficar na frente de um juiz como Steve Weinberger ou Sandy, sei lá, e eles te fizerem segurar a pose e te colocarem à prova, você tem que ter resistência. Isso quer dizer que você deve praticar poses por mais tempo que ficaria no palco. Assim como qualquer lutador, boxeadores de MMA treinam por mais tempo em cada round do que os rounds reais. Quando competem, ficam mais condicionados. Gosto da pose de bíceps duplo de costas dele e de como abre os dorsais aqui. Eu gostaria de ver ele jogar um pouco mais os ombros para trás e vou te mostrar exatamente o que quero dizer com isso. E a expansão de dorsais dele aqui, eu não sou muito fã da expansão de dorsais dele e vou te mostrar o porquê. Do jeito que ele está fazendo a pose de expansão de dorsais, ele está escondendo os dorsais, em primeiro lugar. Em segundo, ele está fazendo o peito parecer menor. Quando competia e recebia feedback, os juízes diziam que eu precisava trabalhar mais a parte superior do peito para deixá-la mais cheia. Quando faz poses como most muscular, duplo bíceps de frente, expansão de dorsais e side chest, é isso que você quer. Aquele peito mais alto, aquele efeito de prateleira. Você quer essa posição aqui. Se olhar como ele posa, está quase afundando assim. Ele afunda o peito e não parece grande. Sempre digo isso para muitos quando posam. Se o seu gêmeo está sentado ao seu lado no palco, se o seu gêmeo está ao seu lado no palco, uma cópia exata sua está no palco com você. E um de vocês está fazendo isso, e o outro está fazendo isso, quem vai parecer maior, certo? É a ilusão. E você pode literalmente perder competições dependendo de quão bem ou quão mal você cria a ilusão.
Se você posar menor ao lado de alguém menor e essa pessoa parecer maior, com o mesmo condicionamento e ótima estrutura, ela pode vencer pose por pose. O mais muscular dele é excelente. Certo? Parece bastante cansado. A pose de tríceps de lado dele, de novo, ele precisa trabalhar em abrir um pouco mais. Dá pra ver pelo tríceps lateral que ele está um pouco murcho. Agora, de novo, obviamente, ele provavelmente está murcho, mas eu sempre consigo perceber quando se trata de estrutura, mesmo em um físico murcho. Porque se você olhar os ombros dele, se ele está murcho, com certeza os ombros não estão, certo? Quando você olha, ele tem deltoides 3D incríveis, mas o peitoral superior dele some um pouco. Eu já estou de sunga, vou levantar e mostrar algumas coisas e poses para vocês. Para quem está começando no fisiculturismo, sempre pose de baixo para cima, ou seja, daqui até lá em cima. O maior desafio para a maioria das pessoas é conseguir flexionar com certa facilidade, enquanto garante que todas essas linhas apareçam. Algumas coisas que quero dizer. Se você já tem pernas grossas, certifique-se de fechá-las bem. Isso, sabe, ter esse espaço entre as pernas. Quanto aos pés, deixe na largura dos ombros, certo? Não queremos ficar muito juntos. Tudo depende da sua estrutura. Para os caras que não têm muito abdutores, vou pedir para ficarem um pouco mais próximos. Para criar essa ilusão, os caras que têm pernas enormes podem abrir um pouco mais, porque tem músculo suficiente ali para preencher o espaço. Basicamente, não queremos esse espaço aqui. Quero meus pés por volta das 11 e 1h, minha virilha está às 12h11 e 1h, uma pequena e leve flexão dos joelhos, só para suavizar, nada exagerado. Agora, de lado do nosso core, quero dizer do nosso quadril, para conseguir essas linhas, tudo o que precisamos fazer é, com o quadril, vamos virar o balde, certo? Tudo o que fazemos é isso. Basta empurrar levemente o quadril para trás e flexionar as pernas para que essas linhas apareçam. Ao garantir que a perna ou os quadríceps fiquem bem, devemos simular rasgar uma folha de papel com os pés. Se houver papel no chão, tentamos rasgá-lo para alinhar joelhos e dedos dos pés, realizando rotação externa. Certo? Enquanto flexionamos e jogamos o quadril para trás, e então isso é criado. Agora só fazemos isso rotacionando externamente até alinhar os joelhos com os dedos dos pés. Você vai sentir um pouco de peso ou pressão na parte externa dos seus pés, mas meus dedos e tudo ainda estão tocando o chão. Eu não estou fazendo isso, certo? Então, daqui, certo, um pequeno movimento de rasgar o papel, rotação externa enquanto flexiono as pernas, uma leve dobra nos joelhos e os quadris para trás. E eu criei esse visual. Quando ele faz a abertura de dorsais de frente, ele faz isso aqui e depois puxa assim, certo? Esse é um grande problema na hora de posar. Os juízes estão aqui embaixo. Não queremos fazer uma pose e acabar ficando assim para trás, porque isso tira a ilusão do juiz. Pense comigo. Ao tirar uma foto e buscar um ângulo melhor que o de outra pessoa, você se aproxima ou se afasta? Você chega mais perto. Então, se eu estou fazendo uma pose e termino assim, eu fiquei menor. O que eu quero fazer é que todas as minhas poses sejam quase como se eu estivesse por cima da pessoa, assim. Agora, eu fiz toda a minha pose, mas como eu disse, vou te dar um exemplo de lado. Se os juízes estiverem aqui embaixo, o ângulo da minha pose vai ser assim, não assim. Então, é um pouco de uma ilusão que eu crio só fazendo isso, certo? Então, se eu estou fazendo minha pose de frente relaxada, eu fico assim, não assim. Porque se eu ficar assim, adivinha? A iluminação, o ângulo, me faz parecer menor. Então, a pose de frente relaxada dele, ainda não vimos ele fazer a pose de frente relaxada, mas isso também afeta os dorsais dele. Agora, ele faz isso. Ele está aqui e eu sempre achei que isso fosse uma coisa boa de se fazer, sabe? Mostrar um pouco mais para os juízes, certo? E levantando, aí ele faz isso, coloca as mãos assim, e aí ele meio que gira assim e depois se senta de novo. Agora, de novo, se você olhar para mim, meu peito não é tão grande quanto era antigamente, certo? Mas, de novo, vai parecer ainda menor fazendo isso e sentando assim, certo? Meu peito está afundado e estou aqui. Quero garantir que vamos juntar os polegares para um joinha, mas eles ficarão assim, não assim, certo? A maioria dos caras faz isso e, de repente, começa a escorregar. E aí nossos punhos ficam um de frente para o outro e então a gente fica menor. Queremos garantir que, quando estivermos flexionando os dorsais, especialmente na expansão de dorsais de frente, nossos cotovelos continuem abertos para os lados. Não queremos que eles comecem a fechar, porque quanto mais eles fecham assim, menos largura você vai ter.
Você quer ficar largo, então precisa garantir que quando estiver fazendo a expansão dos dorsais, se eu estou aqui, estou para cima, tudo permanece desse lado. Não queremos que comece a fazer isso, porque vai ficando cada vez menor. É isso que queremos que Sam faça mais. Eu só vejo Sam daqui, certo? Eu gosto de tudo isso aqui. Eu gostaria que ele abaixasse um pouco mais as mãos e não deixasse tão alto, porque assim cobre os dorsais dele. Quero que fique mais ou menos aqui. Só estamos girando os punhos. Não estamos nos esforçando muito, pessoal. Só colocamos a mão aqui e giramos o punho para alinhá-lo ao nosso lado. O topo do nosso punho vai ficar voltado para a nossa axila. Estamos usando isso como um ponto de apoio, certo? Para manter a nossa cintura encaixada. E então vamos levantar o peito e abrir, certo? Quero ficar aqui para que tudo se abra aqui na frente. Eu não quero me fechar desse jeito. Então, um cara como ele, que tem linhas ótimas, queremos que essas linhas fiquem assim e se abram, não que pareçam estar quase se fechando assim. Então, a partir daqui, ele está se abrindo e está abrindo bem as dorsais assim. E é isso que queremos. O duplo bíceps de frente dele está ótimo. Gosto do vácuo dele, mas ele não precisa fazê-lo, certo? Muitos acham que é necessário fazer vácuo. O segredo é manter os pés iguais. Não precisamos fazer nada sofisticado. Podemos fazer uma leve inclinação clássica, mas do jeito que ele faz, o duplo bíceps de frente dele não precisa ser feito com vácuo. Ainda acho que está bom. Faça o vácuo, mas se segurar em poses por muito tempo, ele vai acabar ficando assim e terá que ser desse jeito, certo? Porque a menos que ele vá prender a respiração por mais de 10 segundos, ele vai preferir fazer uma abertura de dorsais de frente, com ativação normal do core. Meu core é assim, eu só estou empurrando, puxando meu umbigo, certo? Aqui está meu abdômen relaxado. Agora vou puxar meu umbigo, vou empurrar ele para minha coluna, puxando para baixo, certo? Agora daqui, se eu expandir meu corpo, ou se eu apenas levantar meu corpo, você pode ver como ele fica reto. Isso não é um vácuo. Um vácuo seria aqui. Isso é um vácuo? Não precisa fazer isso, certo? Você pode simplesmente puxar a cintura para dentro. O que acontece é que quando puxamos a cintura para dentro, certo? Daqui, certo? Você pode ver o formato do meu corpo agora, certo? Só de eu fazer isso, eu vou puxar minha cintura para dentro. Agora, vou levantar meu corpo inteiro. Lembra daquela dica que eu sempre dou para vocês quando estamos trabalhando as dorsais? Pull-ups or barra fixa o peito? Ou tipo, levantar o peito em direção ao teto. Olha só, daqui eu puxo minha cintura para dentro e eu estou puxando meu corpo para cima. Vê como eu fico muito mais estreito só de ficar assim e eu nem estou fazendo vácuo. Eu ainda consigo respirar e consigo segurar isso. Agora, se eu for fazer uma pose de bíceps duplo frontal, aí é aqui, aí é só abrir, certo? Agora, eu posso ficar aqui o dia todo e ainda respirar e falar, e eu não vou ficar sem fôlego por segurar a respiração fazendo um vácuo. Essa é a única parte chata de fazer o vácuo. Se você segura por um tempo e não está condicionado o suficiente para segurar por muito tempo, você vai murchar. Eu gosto da abertura de dorsais de frente dele. Acho que ele consegue se virar sem fazer o vácuo. Ele pode simplesmente puxar o abdômen daqui e inspirar, tipo, puxar todo o ar assim como fez com o vácuo. Mas o truque é puxar o ar daqui, levar até o externo e quase sentir esse bolsão de ar e respirar bem nessa região. Vou mostrar como fica. Então, daqui eu solto o ar. Vou exagerar na respiração também. Então, estou aqui e aí eu... E estou respirando o tempo todo. Estou respirando bem superficialmente no topo do meu externo, sem usar o diafragma, assim. Agora, o que eu gosto nessa pose, estando aqui, é que ele pode, ao invés de ficar aqui, subir um pouco mais, e isso vai fazer com que os dorsais dele pareçam um pouco maiores. É um pouco diferente de costas. De costas, queremos pressionar um pouco mais para baixo, porque você vai entender o que quero dizer ao abaixar um pouco mais os ombros por trás. A pose de peito lateral e a de tríceps lateral dele. As pernas dele, ele está fazendo um trabalho muito bom pelo que eu vejo de como ele está posicionando as pernas. Para aqueles que provavelmente não viram o que ele está fazendo com os pés, o que queremos fazer é, eu sempre gosto de mostrar para vocês pela frente e pelo lado. Pelo lado, se estivermos fazendo o peito lateral, fica assim. Queremos pegar esse pé e deixá-lo bem em flexão plantar. Flex, a lot, because again, judges are...
Com flexão plantar, os juízes observam de baixo para cima e querem ver o resultado. Se ficar assim e não mostrar boas panturrilhas, mesmo tendo, você não se valoriza ao posicionar o pé desse jeito. Mostre suas panturrilhas já. Os juízes observarão de baixo para cima. Eles vão ver pés, panturrilhas, quadríceps, posteriores de coxa, core e o resto, certo? Então queremos pegar esse pé aqui, colocar quase como no peito do pé ou no arco do outro pé, assim, levantar aqui para já mostrar nossa panturrilha imediatamente. Você pode ver só de eu fazer isso, né? O quanto isso destaca as linhas das minhas pernas a partir daqui. Agora, para eu conseguir que esse posterior de coxa desça, eu não quero flexioná-lo, porque se eu flexionar, você vê como ele some, certo? Eu quero que ele fique meio relaxado. Então, o que eu vou fazer é usar esse pé de trás aqui como uma âncora. Nós vamos fazer um truque, aquele truque antigo que você costumava fazer antigamente. Quando a gente mostrava para os amigos, olha como o meu bíceps é grande, e você fazia isso e empurrava a mão assim para levantar o bíceps. Vamos fazer a mesma coisa, só que com as pernas, certo? Nós vamos dobrar levemente a perna de trás, não muito, só um pouco. Não queremos ficar totalmente retos, nem deixar um espaço grande aqui, apenas uma pequena dobra. Coloque esse pé para dentro, certo? Agora vem o truque. Vou mostrar algo para vocês. Olha só, veja o meu posterior da coxa, como ele desce bastante. Viu como o meu posterior da coxa simplesmente desce ali? De lado é assim que eu fico, certo? Dobre um pouco aqui. Eu pego esse pé aqui e agora literalmente passo ele por cima. Esta perna serve de apoio para empurrar meu posterior da coxa, fazendo-o parecer maior de lado. Assim dá para ver a diferença. Viu meu posterior da coxa? Ele só está caído, certo? E então, daqui, de novo, como ele está fazendo muito bem, estou ativando o core dele, trazendo para dentro. E então, o que ele está fazendo, o que eu não gosto que ele faça, e o que a maioria das pessoas faz, é que eles vêm e meio que fecham tudo. Eles se encolhem. Precisamos colocar nossos pés onde eles precisam estar. Daqui, vamos ficar bem retos. Daqui, este braço de trás vai envolver o bíceps. Vamos envolver o peito, desculpe, com o nosso bíceps. Nosso braço está empurrando o nosso peito para fazer parecer maior visto de trás. Então daqui, vou envolver esse braço, envolver esse bíceps por baixo do peito, mão por cima daqui. Vou fazer uma remada baixa no pulley e puxar o ombro para trás, certo? E então, daqui, certo, eu quero criar isso, usar isso como um apoio para levantar meu peito, certo? Agora com o peito para cima, quero abrir um pouco aqui porque quero. Para ficar largo dos ombros para baixo, queremos criar aquele formato em V ou X, em toda pose que você fizer, seja no peitoral de lado, tríceps de lado, expansão de dorsais ou bíceps duplo de frente. Queremos garantir que os ombros estejam abertos, certo? Então queremos ficar assim. O que parece maior, isso ou isso? Eu pareço consideravelmente menor quando estou assim. Mesmo se eu estiver, certo? Então é maior assim ou assim? Isso parece maior. Então o que eu quero ver Sam fazer mais é se levantar, certo? Levantar o peito, não fechar o peito, manter o peito erguido daqui e abrir um pouco mais. Podemos levantar um pouco o ombro para criar essa ilusão com o deltoide e parecer maiores, certo? Assim, não escondemos tudo isso aqui. Não queremos ficar tão para cima nem muito para baixo, só um pouco acima do umbigo. Mesmo com o tríceps dele, acho que já está ótimo, mas se der para melhorar, de tudo. O que ele tem que fazer é a mesma coisa. Ele está fazendo um ótimo trabalho de se posicionar aqui. Só precisa abrir um pouco mais o peito, certo? Não fique aqui de novo. O que parece maior, isso ou isso? A gente cria mais aquele formato em V, certo? Aquele visual em X quando estamos abrindo. E aí podemos ficar assim e parecer maiores desse jeito. Agora, o lat spread de costas dele, ele faz algo parecido com o lat spread e acaba parecendo um pouco menor. Agora, os dorsais dele são grandes. Alguns de vocês estão fora de si ou são alguém experiente que sempre observa físicos? Quando você está ao lado de outra pessoa no palco que faz o que eu estou te dizendo para fazer, isso faz o outro físico parecer pequeno, certo? Porque todo mundo parece muito bem sozinho, todo mundo parece ótimo sozinho, até ficar ao lado de alguém que tem um físico comparável. É nesse ponto que o jogo de ilusão fica crucial. Na pose de costas com bíceps duplo, não sei como estão as pernas dele. Nunca vi ele fazer a pose de costas com bíceps duplo mostrando as pernas. Mas no fim das contas, pessoal, o que queremos fazer é colocar a perna que você se sente mais confortável um pouco à frente, no mesmo ângulo da sua pose relaxada de frente com as pernas.
Então, de costas, se eu estou de costas, é assim que eu fico. Eu estou contraindo os glúteos e colocando esse pé um pouco à frente e dobrando um pouco o joelho, certo? Eu tenho essa como minha base, e então meu apoio é o outro pé. Esse outro pé vai recuar por baixo, do mesmo jeito. O ângulo dos meus pés está exatamente igual ao que estava quando eu estava assim. Tudo o que estou fazendo é movendo o pé para trás assim. Agora, quando eu mover o pé para trás, até onde eu devo ir? Você quer ir para trás o suficiente para que suas pernas ainda fiquem alinhadas. Vou mostrar alguns erros que as pessoas cometem. Elas erram ao fazer assim e ficar tão próximas. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, ou então temos o passo exagerado aqui, e aí nossos quadris ficam desalinhados, ou ainda ficamos com os pés muito juntos e só voltamos assim. Queremos plantar o pé da frente com os glúteos ativados, transferindo o peso sobre ele. Certifique-se de que calcanhar e dedos pressionam o chão. Empurre esse pé de trás levemente para que fique na mesma, para que você tenha a mesma largura da sua base. Isso vai variar para cada pessoa, mas o importante é que quando eu estiver aqui, eu consiga fazer isso e manter o equilíbrio. Se não consigo fazer isso com minha postura, não estou equilibrado. Um grande erro que muitos cometem nessa postura é isso. Sempre vejo caras e penso, por que ninguém manda eles ficarem na ponta do pé? Os juízes verão primeiro a parte de trás do seu calcanhar ou do seu pé e daí para cima. Então, se você não tem panturrilhas ou se tem, você quer colocá-las em uma boa posição para mostrar que tem panturrilhas bonitas ou pelo menos mostrar que talvez tenha panturrilhas, ficando completamente quase em flexão plantar na ponta dos pés. Você pode ver minhas panturrilhas daqui até aqui. Vamos abrir os quadris e contrair os glúteos, certo? Puxando para dentro é bom para todos. Agora, quando ele entra na pose, muitos caras cometem erros e fazem isso e depois abrem. Eu ensino meus caras a começarem daqui, certo? Se eu estou puxando aqui, ótimo, então estamos abrindo. Queremos abrir as costas imediatamente e depois entrar na pose. Não queremos deixá-la pequena. Eu não sou muito fã disso e disso, simplesmente não sou. Isso realmente não importa. Os juízes não se importam com a forma como você faz a transição. Eles só querem que você esteja na sua pose. Eu vejo dessa forma. Se eu vou entrar em uma pose e fazer a transição, quero fazer isso de um jeito que mostre mais do que eu tenho e não feche. Então, para mim, eu prefiro estar aqui me abrindo e já estar bem aberto entrando na pose, do que fazer esse tipo de coisa. O que eu gosto no Sam é que ele fica em pé. Estamos aqui, certo? Mas há uma diferença. Conseguem ver meus dorsais, pessoal? Isso é bom, isso é melhor. O que eu acabei de fazer foi empurrar meus cotovelos para fora, empurrei um pouco meu braço para fora para destacar essa parte do meu dorsal, certo? Eu quero que isso apareça mais. Então daqui estou na minha pose e só estou apertando mais e fazendo uma rotação externa. Se eu fizer uma rotação externa, isso destaca o meu redondo maior, que ajuda na rotação externa, e vai fazer aquele sorriso bonito, como eu chamo, aparecer mais. Então, queremos estar aqui e depois girar os cotovelos para fora e empurrar para dentro. E você pode ver como meus dorsais aparecem ainda mais. O que eu estou fazendo de lado? Eu estou fazendo isso e depois estou fazendo isso, certo? Eu não estou fechando meus braços assim. Vou manter tudo bem aberto e amplo. E puxando aqui e fazendo rotação externa. Mantenha o peito erguido, as costas e os ombros para baixo, e isso vai destacar ainda mais seus dorsais nessa posição. Então, você está aqui e podemos ver isso. Certo? Veja a diferença entre isso e isso, isso e isso. Queremos mais detalhes agora. Na abertura de dorsais de costas, ele faz a mesma coisa que faz na frente. Ele faz isso e depois ele fica assim. Estou exagerando, ele fica muito melhor do que isso, mas para quem está tentando copiar ou imitar, o que queremos fazer é chegar aqui. É uma remada baixa, certo? Empurrar os cotovelos para baixo destaca mais meus dorsais vistos de trás. A gente não quer puxar aqui para cima, a gente quer puxar para baixo, certo? Uma remada baixa no pulley, prende as mãos aqui atrás, gira o punho para ficar alinhado e aí levanta o peito e aí tudo começa a aparecer mais, certo? Você pode ver de lado, meus braços não estão fazendo isso e ficando menor.
Queremos que eles fiquem voltados para o lado da sala e isso vai destacar ainda mais meus dorsais. Abre. E aí eu fico assim, certo? Queremos que tudo comece a aparecer. Seus pés ficam na mesma posição do bíceps duplo de frente. Quero dizer, seus pés ficam na mesma posição do bíceps duplo de costas. É a mesma coisa. Seus pés podem ficar do mesmo jeito, seja assim ou assim, do jeito que for mais confortável para você. Eu sempre recomendo fazer os dois. Agora, de novo, a partir daqui, abrindo, entrando por baixo, empurrando as mãos para baixo se quiser, prendendo os punhos de novo de lado. Tudo o que estou fazendo é girar os punhos assim, certo? Só fazendo isso, pessoal, vai abrir minhas costas. Não estou fazendo nada além de girar os punhos, certo? Ensino que o mais importante sobre poses é entender que não se deve entrar na pose já contraindo, pois esse é o maior erro das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você vê isso o tempo todo com amadores e até alguns profissionais. Eles ficam aqui, aí você vê eles... E eles estão só fazendo força. Eles realmente estão forçando antes da pose. O que queremos é entrar na posição e então contrair já na pose. Então pode ser simples assim. Certo? Agora estou contraindo. Ao fazer uma pose de peito lateral, certo? Minhas pernas já estão posicionadas. Certo? Eu estou passando fluentemente de uma pose para outra. Eu não fico parado aqui e depois puxo, certo? Queremos entrar na pose de forma graciosa e então contrair já na pose, certo? Não queremos ficar aqui e depois simplesmente abrir e fazer isso. Eu preciso estar aqui e entrar na minha pose, certo? Aqui, abrir, certo? Eu não quero ser tão rígido em relação às poses, porque você só vai desperdiçar muita energia. Você pode ouvir como eu estou respirando agora. Na maioria das vezes, quando eu poso, quando eu ensino as pessoas a posar, elas não conseguem fazer isso. Elas ficam exaustas. Elas ficam exaustas só de entrar em uma pose. Então, quando eu vejo o Sam e o que ele conseguiu fazer sozinho, acumulando todo o conhecimento que ele tem, ele é uma esponja, ele é um estudante de fisiculturismo, um daqueles caras puros que você não vê muito por aí. Ele é um fisiculturista. Acredito que ele seja um fisiculturista puro. Vocês sabem minha opinião sobre esteroides. Conheçam os riscos e ajam com inteligência e segurança. Façam exames de sangue a cada trimestre. Eu fiz. Cuidem da saúde o máximo possível. Vai Sports Unforgiving. Regardless, fazer um trabalho muito bom. Acho que dependendo de quem aparecer nesse show, depending on who shows up that... Ele tem potencial para vencer e pode virar profissional nos próximos meses. Podemos ver no final de março que Sam Sulek é um novo profissional e ele vai ter que passar pela mesma coisa que todos nós passamos quando nos tornamos profissionais. Nos tornamos profissionais. Estamos no topo, depois precisamos voltar lá para baixo e subir de novo. E dependendo de como ele encara o off-season e o off-season vira uso de esteroides, isso vai ser o fator decisivo de quão rápido ele vai ganhar o peso que precisa, o músculo que precisa. Até lá ele só precisa lidar com esse show. Acho que ele vai se sair bem nesse show. Tem condicionamento, mentalidade, shape e tamanho. E espero que ele consiga mais dicas de pose com alguns outros caras que estão por aí. Flex Lewis está por aí. Joey Belt é um ótimo treinador de poses. Ele está por lá. Então, de novo, quando se trata de posar, pessoal, é sobre criar uma ilusão. É sobre esconder suas fraquezas e mostrar seus pontos fortes. Eu peso 205. Eu estava com 208 libras outro dia. Eu tenho um formato não completamente diferente, mas meu físico não chega nem perto do que era antes. Mas ainda consigo criar uma ilusão, como se eu tivesse aquele físico impressionante que eu tinha antes. Só de criar a ilusão de controle do core e garantir que os ombros apareçam em todas as poses, seja aqui ou aqui. Você pode ver como isso pode deixar tudo muito mais estético só pela pose. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Vou analisar poses com mais detalhe conforme avançamos, pois é importante. Tenho muitos competidores este ano. A IMPC abriu cerca de pelo menos 30 competições naturais. Então, tem um monte de novos competidores que estão competindo naturalmente, variando de 22 a 55 anos. Então, se você está no começo da sua jornada fitness e quer competir e quer fazer isso de forma natural, ou se quiser fazer com uso de hormônios, não importa muito. Eu vou fazer o possível para ajudá-lo a atingir seus objetivos de forma saudável, mental e fisicamente. Para mais informações, clique no link na descrição abaixo.
JohnShiFitness.com. Fill out that application and get on a 50-minute video call with JohnShiFitness.com. Marque uma chamada de vídeo de 50 minutos comigo. Vamos conversar sobre seus objetivos e ver o que podemos alcançar juntos. Acesse meu site JohnShiF.com for one-time training plans, training splits, ebooks. JohnShiF.com e-books, chamadas de consultoria por vídeo, tudo isso. JohnShiF.com. And guys, JohnShiF.com. Usem o código JOHNNYTEM para 10% de desconto na BluesAreNutraceuticals.com. Até a próxima. Ferro. Chefe é ferro. Sobrecarga progressiva é vida. Enquanto isso, continuem correndo atrás dos seus sonhos. Paz.